Então, hoje vamos falar de astrologia psicológica, usando do evento do suicídio, para falar de destino, karma e resignação. O ego do corpo cisma em querer te fazer acreditar. Quando eu falo te fazer acreditar, é o ego fazendo você, a alma, acreditar que a vida que vale é essa. A vida é eterna. E uma vida atrás da outra, através de várias experiências, vivendo cada sentimento e possibilidade, a alma evolui. Só que no caminho, se por algum motivo o indivíduo, a alma, se perde em algum problema, ele vai voltar ou com o mesmo problema, para ver se através da resignação, através de regozijar a vida, através da lógica de aceitar a vida como ela se apresenta e evoluir, ou então através de um ou outro tipo de dificuldade que faça com que ele consiga suplantar aquele problema. Então, se numa vida uma pessoa se perdeu em vício, na outra ela vai ganhar um mapa que corre o risco da compulsividade que leva ao vício, para ver se ela vai conseguir vencer. Se numa vida ela se perdeu em cólera, em raiva, na outra ela vai vir um filho de algum perdido, com o elemento fogo todo desequilibrado, correndo o risco de repetir a mesma função do passado ou se resignar, encontrar paciência e paz. Ou ser o agredido. Se numa vida você matou, na outra você pode morrer. Se uma vida você criou depressão, a outra você vai ser o depressivo, para ver e entender o que você criou. Então, mas vamos puxar para o tal do suicídio. O suicídio, como eu já falo várias vezes, no humor do dia, que eu digo, quando aparece a situação, eu aviso. No passado, era comum o jornalismo não anunciar a morte por suicídio por ninguém, porque eles chegavam à conclusão que, se anunciassem, ia incentivar os outros a se matar também. Mas a verdade nua e crua é que normalmente existem janelas onde o Sol faz uma quadratura ou um mau aspecto com Plutão. Plutão é o gosto pela perfeição, que quando fica aflito foge, põe fim. E quando faz com o Sol é a vida. O Sol é a vida, então por fim a vida. Então todo ano existe 3, 4 janelas fortes, onde o Sol com Plutão e mais algumas coisas acontecem, e aquela pessoa que já está desequilibrada faz a besteira de ir para os vales dos suicidas no umbral. E lá demora bastante para ser recuperado. Mas como a vida é eterna, a espiritualidade não tem pena daquele que erra, porque tem tempo. A vida é eterna. A única escolha a se fazer em vida é evoluir mais rápido ou não, porque a vida é eterna e bem ou mal tem tempo. Nós estamos aqui no fim da era da terceira dimensão na Terra, vamos evoluir. A vida continuará eterna, não na Terra, para você que não tem o direito de ficar aqui. Vai para Quiron. E lá vai continuar na terceira dimensão. Aqui vai ter uma outra possibilidade. Então, para comentar essas possibilidades, eu vou usar
das histórias que Chico Xavier nos trouxe, para dar credibilidade ao que eu vou falar e à lógica que eu vou desenvolver. Então, vamos lá. O Brasil, através dos seus historiadores, da sua imprensa, dos seus políticos, eles não dão valor para ninguém que preste, eles dão valor para aquele que, no momento, eles vão tirar algum proveito. Uma das pessoas mais importantes, brasileiro, mais importante, que já teve nessa terra foi o tal do Santos Dumont. Era uma pessoa milionária, herdeiro de todas as fazendas de café, podia ir para a praia, meu sonho, podia ir para a praia com mais umas 5 esposas, por debaixo do braço, por debaixo dos panos, beber cerveja. Mas não, ele ficou a vida inteira estudando, inventando coisas que favoreceram a humanidade, e uma das coisas que ele inventou foi o tal do avião. Ele fez lá uma maluquice, deu uma volta na Torre Eiffel, que era montado de bambu, seda, fio de violão, que era preso no corpo dele, conforme ele se mexia, as asas se mexiam. O cara era um gênio. Mas, com toda a possibilidade de favorecimento, com toda a possibilidade de inteligência, certamente ele tinha um mapa que corria o risco de ser depressivo, e quando viu a invenção dele, o avião, virar arma de guerra e cair bomba em São Paulo, numa das guerras que teve mais ou menos naquela época, Santos Dumont tomava café da manhã com o Dom Pedro II e a rainha. Não era qualquer um, não, era muita coisa. Mas quando ele viu isso acontecendo, ele se matou. Ele se matou, mesmo sendo um supra-sumo, foi para o Vale dos Suicidas, sofreu o que tinha que sofrer no umbral, e quando chegou nas colônias, não voltou com a personalidade de se matar novamente. Voltou para pagar os anos que lhe faltavam. Parece bondade, né? Ele não veio novamente para se suicidar. Que bom, né? Então o Chico Xavier chegou para uma família e falou: olha, em breve vocês vão receber um filho novo, só que ele vai ter um problema de saúde, não sei o que, não sei o que lá. O filho novo chegou sem problema de saúde. A família falou: pô, graças a Deus, Chico errou. Aí deu uns 6 meses, a criança caiu do berço, ficou paraplégica até os 16 anos, quando morreu. 16 anos eram os anos que ele teria que viver ainda. Oh, que maldade! Não tem maldade. A vida é eterna. E existe o véu do esquecimento. O véu do esquecimento vai esquecer o que não prestou e vai guardar as soluções. Assim é a misericórdia de Deus. Aí o ego vai falar: que Deus mais mau. Julgamento do ego, querendo julgar a Deus sobre a evolução da alma eterna. Então vamos voltar ao caso de Santos Dumont. Ele não teve o direito de voltar e não se suicidar porque vinha com um corpo com personalidade suicida, ou depressiva, ou o que fosse. Ele se resignou em vida e nos 16 anos paraplégico, chegou a hora dele e ele cumpriu o
problema. Agora vamos para um outro caso, que é completamente o avesso. Que novamente a gente vai ver a misericórdia de Deus. Agora eu me lembrei de meu guia, que também tinha muita misericórdia. Então vai ser mal assim no inferno. Mas vamos lá. O segundo caso que Chico comenta é que os pais de um indivíduo que já não tinha perna chegou a ele pedindo a caridade da saúde para o filho, já que ele corria o risco de perder os braços. O cara já não tinha as pernas e ia perder os braços. Aí Chico deu a seguinte explicação. Eu não posso falar que foi assim, mas eu soube da história e estou passando a história meio floreada. Desculpe, eu não pesquisei para saber detalhes. Mas o fundamento é esse. Então, conclusão. Quando eles vêm pedindo pelos braços dos filhos, o Chico explica o seguinte. A alma dessa criatura se suicidou as últimas 7 vidas. 7 é um número redondo. Então ele vinha se suicidando, ele ganhava um corpo que tinha uma personalidade suicida e em algum momento da vida ele se matava novamente. Então, nessa vida, foi-lhe dado o direito de renascer num corpo sem perna, que iria lhe dificultar de andar, com certas dificuldades motoras, e que no momento de vida, que ele morava perto de um penhasco, que já estava querendo se arrastar para se jogar do penhasco, a misericórdia de Deus arrumou uma doença para que ele perdesse os braços, a fim de acabar a vida sem o suicídio. Então vamos lá. Suicídio, destino, resignação. Suicídio é um dos grandes problemas que o cosmo, que o mapa dá à personalidade do corpo, que a alma vai ter que enfrentar. Quem escolhe o mapa, aonde está o destino e o karma? A espiritualidade. Por que escolhe? Porque tem consequências do que ficou devendo em experiências de vidas passadas. Aí vai voltar com a família tal, vai voltar com um grupo tal? Normalmente sim. Mas quando é um desagregado, pode ir para qualquer lugar. É dito aí pela internet, se conta a história que Mussolini voltou a ser encarnado no Brasil para ver se aprendia a amar, para ver se aprendia a dar valor a algum tipo de sentimento. E a história, então, conta também, não sei se é através de Chico que a gente soube disso, mas Mussolini encarnou em Minas, num homem que tinha tantos problemas que ele não conseguia andar para frente. Ele só andava para trás. Não sei, nem sabia falar, se podia falar, e estava completamente perdido. Mas ele foi tratado com amor por uma mulher, de uma alma maravilhosa. E ele não teve como não ver o sentimento que essa mulher deu a ele. De cuido de mãe, de cuido de enfermeira, de cuido de tratadora, de cuido de qualquer tipo de nome que se queira dar. Aí um dia a mulher morreu. Aí Mussolini, encarnado, conseguiu dar um passo à frente para poder dar um beijo nela. Então, uma vida, que pode ser a mais difícil possível, tem uma única finalidade, ou poucas finalidades, ou algumas finalidades,
Mas como é que você consegue alcançar a finalidade? Se resignando. Porque se deixar o ego reclamar, ele vai reclamar e fazer o que ele foi preparado para fazer. Que ele foi criado pelo cosmos para fazer. Agora, se você se resignar, usar de amor, de empatia, não julgar os outros para não ser julgado, fazer os simples fundamentos que Jesus nos deu, oferecer a outra face para não entrar em briga, não ficar no emocional, racionalizar as suas condutas. Bom, então, o suicídio é um dos grandes problemas. Qual é a solução? Não entrar no emocional, racionalizar por quê, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo se eu aceitar essa falta de empatia, essa falta de amor, essa falta de generosidade que o meu ego foi preparado para ter. O que eu vou ganhar se eu aceitar de ficar sofrendo no emocional do pânico, na ansiedade, na depressão, na baixa estima? Sabe, se você fica preso no emocional, você não se resignou. Você não regozijou a vida. Você não aceitou a vida como a vida que você merece ter. Então, suicídio, destino, resignação. Suicídio são problemas das suas vidas anteriores que você, por algum motivo, vai ter que repetir nessa ou repetir a agressão que você criou na outra. Quando você vai ter que repetir, é o destino que estão lidando através do mapa que nasceu o seu corpo. E qual é a solução? Resignar. Qual é a solução? Regozijar. Qual é a solução? Fugir de ficar preso no gosto que o ego tem de se perder no emocional. E ficar gritando, e ficar esperneando, e ficar reclamando. Em vez de simplesmente olhar para os lados e falar assim, eu devo ter culpa. Vou sorrir para o mundo me sorrir, vou dar bom dia para o dia ser bom. Então eu usei de 2 casos que Chico Xavier nos trouxe, porque tudo que a gente fala de Chico Xavier tem credibilidade. O grande Santos Dumont, que sofreu 16 anos paraplégico por conta da misericórdia de Deus, ele não correu o risco de se matar novamente, ele simplesmente sofreu. Oh, que mal! Não, nada de mal. A vida é eterna, o véu do esquecimento vai fazer ele esquecer os 16 anos de dificuldade e vai guardar só o amor que recebeu da família que o criou, que o cuidou, para que ele repita esse amor à frente. E o outro caso, fazer de tudo para o cara acabar a vida sem se matar, depois que se matou 7 vezes. Tem uma história, também está nos livros psicografados que tem aí no YouTube, de um sujeito que foi encontrado numa hora que os socorristas chegaram a um evento, e um deles que não tinha a prática do socorro ficou completamente perdido, porque encontrou um irmão. Rapaz, olha só, nós estamos em 2023. Essa psicografia é mais ou menos dessa época. O irmão que ele encontrou, era um soldado romano na época de Cristo. A vida é eterna. O cara está contando que reconheceu um irmão dele, o véu do esquecimento não deixou ele esquecer o rosto do irmão que ele ama. Mas aí encontrou esse sujeito
que era um grande soldado honrado, não sei o quê, numa prisão, nos dias de hoje, tipo umbral. Aí o soldado bonitão, não sei o quê, falou assim, não, naquela época eu matei minha mulher. Por amor, por amor, né? O amor mata. Depois fala que Deus é amor. Deus não é amor, Deus é misericórdia. Ele matou a mulher, aí ele se reencarnou com ela novamente várias vezes, e várias vezes ele matou a mulher novamente. Aí ele falou assim, não quero mais se encarnar, vou ficar preso aqui nessa prisão. Ele preferiu ficar na prisão e não correr o risco de novamente ser reencarnado com a mulher que ele ama e matar ela. Então a vida é eterna, tem tempo. 2000 anos é um segundo. Uma dor é um décimo de segundo. A dor que você está sentindo hoje, a dificuldade enorme que você está se sentindo hoje, amanhã o véu do esquecimento vai fazer com que você esqueça o que não prestou e vai guardar a solução. Não adianta reclamar o jovem e falar, eu não escolhi nascer, eu não aceito você como pai. Um bando de palhaçada que o jovem perdido às vezes fala. Quem disse que não pediu para nascer? Quem disse que não foi a misericórdia de Deus que está dando a oportunidade para ver se ele entra em resignação, regozija a vida, tem amor pelo seu semelhante, mostre empatia, pare de julgar. As regras Jesus deu. Sabe, eu podia falar dos pastores, dos padres, dos pais de santo, dos budistas, que, de forma equivocada, ensinam a julgar o semelhante, escolher com quem tratar, com quem ter amizade tóxica. Tem um padre aí que fala que você tem que fugir das amizades tóxicas. Jesus não falou nada disso. Bom, suicídio, qualquer problema. Destino, o problema da vida passada faz repetir nesse. Ou para você fugir de ser o agressivo ou fugir da agressão que você criou. 3, solução, resignar, amor, empatia, falta de justiça, oferecer a outra face para fugir do emocional, racionalizar. Ok? Gostou, dá o like, compartilha. Não gostou, reclama, joga pedra. Mas compartilha com os amigos. Eu quero alguém que fale que eu estou errado. Ok? Abraço.